Oi pessoal, tudo bem? Como é que tá? Ricardo falando, canal Ricardo Sacramento. Pessoal, o vídeo que vai sair de hoje é muito bom, fala de ergonomia. Você sabia que na sua empresa existem mais riscos ergonômicos do que você mesmo está pensando? Muita gente vem me perguntar justamente sobre essas questões de ergonomia dentro da empresa. Por que isso? Porque é muito comum que a gente só parta para o lado da ergonomia física. Só aquela ergonomia que fala de esforço físico inadequado, de, enfim, o ler, DORT, enfim, dentre outras situações, certo? Então, são perguntas que eu vejo em grupos, são perguntas que chegam até mim, e todas elas são muito focadas para o lado da ergonomia física e esquecem as outras ergonomias relacionadas a questões psicológicas, questões mentais, questões de estresse. Mas vamos falar um pouquinho sobre elas aqui e já eu vou chegar a esse ponto que eu estou chegando, que eu quero dizer para vocês. Detalhe, viu? Uma coisa que é importante pedir para vocês: se inscrevam no nosso canal. Nós temos canal no Instagram, o Segurança do Trabalho RS. Nós temos o canal do YouTube, canal Ricardo Sacramento. Nós temos o canal no Facebook, uma página no Facebook, que é a página Canal Ricardo Sacramento também, certo? Então são páginas que você pode seguir, pode acompanhar, sempre tem novidade. Inclusive nesse vídeo de hoje eu estou deixando uma coisa muito legal, que é um material falando sobre ergonomia. Melhor que isso, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Então não deixe de se inscrever não, gente. Se inscreva aí, se inscreva logo, acompanha, aciona o sininho. Toda vez que chega a novidade você fica sabendo em primeira mão, e geralmente eu deixo um material com bônus. No mapa de risco, o pessoal já está baixando aí, o pessoal está gostando muito do material, e eu vou disponibilizar apenas mais 10 dias. Então espero que você baixe logo, porque eu não posso manter o meu drive cheio de coisa. Então baixa logo para liberar espaço para entrar mais material, que é para você mesmo no final, beleza, gente? Então vamos lá, vamos falar o que é ergonomia? Ergonomia é uma ciência que estuda a relação do homem com o ambiente que o rodeia para promover o seu bem-estar. Ou seja, não é apenas maquinário, equipamento, maneira de carregar, certo? Envolve tudo ao redor do ser humano para promover o bem-estar dele, beleza? A ergonomia, quando ela surgiu, antigamente não se falava em ergonomia, né, óbvio. Então, desde a Revolução Industrial, por aí vem, se falava muito que o culpado de se machucar, o culpado de sentir dor, o culpado de estar sofrendo dentro da empresa sempre era o funcionário, certo? O empresariado ele sempre estava a parte disso, ele dizia que o culpado era sempre o funcionário. E aí, com o tempo foi passando, esse funcionário ele passou a ter mais direitos, né? Então passou a ter mais cobertura em relação à ergonomia. E quando se fala em cobertura em relação a acidente de trabalho, em relação a doenças ocupacionais, em relação à ergonomia também se começou a tratar mais ferramentas de análise ergonômicas, certo? Então essas ferramentas, muitas delas focam muito realmente na ergonomia física, até por causa do tempo, né, como eu falei para vocês, mas esquece as outras questões psicossociais. Para vocês terem uma ideia, quando a gente faz o mapa de risco, que está no card aqui, pode clicar que você encontra um material sobre mapa de risco, como eu falei para vocês um pouco antes. A gente vê lá, postura inadequada, vê excesso de trabalho, vê algumas coisas, esforço repetitivo, não sei o que, coisa e tal. Só que tem muito mais coisa envolvida. Então os agentes ergonômicos não são só aqueles que a gente acaba identificando de imediato. Imagine você que está começando agora, ou que já está há um tempo, mas esqueceu desse detalhe. Aí alguém te convida: olha, vai fazer uma LV na minha empresa, eu quero tratar a ergonomia da empresa. Geralmente você olha para o maquinário, não é verdade? Vamos ser sinceros, olha logo para o maquinário, olha logo para a maneira que o cidadão está trabalhando, né? E poucas vezes eu digo isso porque eu já fui surpreendido por empresas que chegaram para mim para me comunicar isso. Poucas vezes a pessoa foi lá até o funcionário para perguntar o dia a dia dele na atividade, como é que ele executava aquela atividade, como era o relacionamento dele com a empresa e com os colegas de farda. Então são perguntas que, mas não é ergonomia? Antes de mais nada, eu quero que você observe o seguinte, certo? São essas situações aqui, ginástica laboral, intervalos, rotatividade de tarefa, adaptação do ambiente de trabalho de acordo com a função e carga horária e equipamentos ergonômicos, certo? Observe só esses 5 itens, são 5, né?
E aí daí a gente já vai falar mais na frente sobre ele. Daqui a pouco eu vou voltar para esse slide para a gente conversar sobre ele, beleza? Os riscos ergonômicos trazem consequência, né? Conhecidas, lesão por esforço repetitivo, DORT, distúrbios osteomuscular relacionados ao trabalho. Então, essas duas são as conhecidas. Por quê? Porque elas são, vamos colocar assim, visíveis, certo? Elas são mais visíveis. Mas a gente não pode esquecer da questão neurológica e psíquica, pessoal, certo? Como eu estou falando com vocês, ó, a ergonomia ela tem segmentos. Esses segmentos, ela na verdade são 3 segmentos que a gente pode dividir a ergonomia, e ela tenta tratar a ergonomia de uma forma mais ampla. Por que são 3 e por que mais ampla? Como eu falei para vocês, é um estudo que nunca acaba a ergonomia. A ergonomia ela nunca pode se dar o luxo, vai poder se dar o luxo de dizer parei. É uma NR muito interessante, é uma norma muito interessante. Aqui vão os segmentos aqui que eu passo para vocês, tá bom? Ergonomia pode ser cognitiva, organizacional ou física. A física, como eu falei, é a mais comum. Na cognitiva, tá, pessoal? A gente tem muito a ver com o que o camarada tem que ter de conhecimento para executar determinada tarefa. Então, não adianta você, por exemplo, você pega um camarada, esse camarada é do TI, né? Não vou nem do TI, vamos para a engenharia de software, certo? Então, ele é um camarada da engenharia de software que, para executar a tarefa dele, ele precisa estar absolutamente concentrado, focado ali para realizar essa tarefa. No entanto, muitas vezes esse camarada ele é contratado para realizar um trabalho X e dentro desse meio surgem pequenas demandas que fogem um pouquinho da atividade dele. Quando isso acontece, esse camarada ele tem que desconcentrar, ele se perde na atividade dele, ele começa a tentar olhar o mundo inteiro, quando que essa tarefa exige uma concentração maior, e aí ele começa a vamos colocar, se enrolar, né? Ele nem consegue trabalhar muito bem a dele e nem consegue administrar bem as demandas que vão surgindo a partir dali, né? Isso acontece muito com a questão de contratação. Hoje, as empresas tratam muito essa questão, o funcionário ele tem que ser polivalente, ele tem que saber fazer um pouco de tudo. Qual foi o tempo de aprendizado que você teve para isso? Outro exemplo, eu já vi empresas que o camarada que era o chefe do setor, ele mesmo era o empilhador, ele mesmo era o eletricista, ele mesmo era não sei o que. Pô, quer dizer, isso aí tem muito, ele exige uma série de talentos para um profissional apenas. Será que esse profissional vive tranquilo? Porque esse supervisor que eu citei há pouco vive estressado. Estresse é risco ergonômico. Então, ergonomia cognitiva, a gente já tem que entrou na empresa, entende o ambiente de trabalho, vê como as pessoas trabalham, vê quais são as demandas dessa pessoa, de que forma ela entrega, de que forma ela é cobrada. Que aí já entra na questão aqui da ergonomia organizacional, certo? Então, processo, né? Como é que funciona o processo de atividade dentro dessa empresa? Rapaz, você entra numa empresa, você vê o pessoal trabalhando ali, quem é consultoria, quem é atividade de visitante, vamos colocar assim, né? Ele vai na planta, mas não permanece na planta, ele vê geralmente um mundo muito bonito, porque ele está indo no horário comercial, ele está indo em um horário que geralmente ele só passa pelo setor, ele não fica no setor, então tudo isso para ele é uma grande vantagem. Mas para a pessoa que está realizando a atividade ali permanentemente, como é que fica? Porque essa pessoa ali, às vezes, dá 17 horas, por exemplo, em turno normal de atividade, né, 17, 18 horas, o pessoal vai para casa, mas fica aquele grupinho que tem que ficar até mais tarde por uma razão ou por outra. Esse camarada, não tô nem falando do pessoal que carrega peso, gente. Às vezes até o pessoal de ADM mesmo. Ele, além das horas extras, ainda tem uma coisa lá que a empresa fez um acerto, o camarada fica mais um pouco para resolver esse negócio que é para ontem, não sei o que. Quando ele chega no outro dia, tem que vir mais cedo para atender. Praticamente ele abre a empresa e fica mais tempo e não sei o que. O pessoal fala, é um funcionário exemplar, mas esse funcionário exemplar tá deixando de ver a família, esse funcionário exemplar tá deixando de realizar atividades para ele, de realizar coisas para ele. Então, tudo isso aí entra na questão organizacional. Ele sai, enquanto todo mundo sai 17, ele sai 20. Isso aí entra. Aquela questão, por exemplo, do assédio, né? O assédio, ele é muito comprometedor.
né, o assédio moral, o assédio sexual, são situações que são de risco diretamente ligados à ergonomia, mas que causam um dano enorme no psicológico da pessoa que está sofrendo este assédio. Essas questões têm que ser observadas quando você vai executar. Então, a recomendação que eu dou para vocês, por enquanto, é entreviste, converse com as pessoas. Não chegue com a ferramenta pronta ou avaliando só maquinário, não. Curso de segurança do trabalho, muitas das vezes, eles só instruem a gente, só passa para a gente a questão de maquinário, quando se fala em ergonomia. E ergonomia não é máquina. Maquinário serve para ser adaptado à pessoa e nunca a pessoa ao maquinário. Ergonomia física, ela é a que vai tratar a outra parte que tem a ver com postura, como carrega, como digita, como opera, como aperta e por aí vai. Então, essa daí é aquela que você vai fazer lá o checklist, né, de equipamento, é aquela que você vai verificar questão de distância, e você vai verificar questão de luminância, e aí por aí vai. Isso aí você tem uma certa ciência de como é que acontece, certo? Eu me preocupei muito mais com as outras, da cognitiva e organizacional. A ergonomia física é a mais divulgada, é a mais comum. Isso eu falo, gente, quando eu falo assim divulgado, eu falo para técnicos em segurança que não lidam com a ergonomia do dia a dia. Então é importante que vocês saibam que existem essas situações e que essas situações devem ser tratadas com a mesma importância da ergonomia física. Se depois do que você viu não mudou os conceitos, agora o momento é esse, ó. Eu falei lá porque isso aqui é um material de estudo que eu peguei, tá bom? Então nesse material de estudo fala o seguinte: ginástica laboral, intervalos, rotatividade de tarefa, adaptação de ambiente do trabalho de acordo com a função e carga horária, ó. Adaptação de ambiente de trabalho de acordo com a função e carga horária. Observe, equipamentos ergonômicos. Todos eles são relacionados mais à ergonomia física do que outra coisa, para vocês verem que é muito normal que a gente trate mais a física do que as outras duas. Então a gente acaba esquecendo essa forma ampla de lidar com a ergonomia e fica lidando só com a situação física. Falou em ergonomia, a gente já pensa em postura, né? Então, muito atento com essa questão. Valeu, pessoal? Então, no resumo aí, geralmente as ferramentas ergonômicas são ligadas à ergonomia física, o que atrapalha na hora de uma boa avaliação, a fim de propor soluções. Fique atento quando for realizar atividades desta forma. Valeu? Até a próxima, pessoal. Vou deixar de bônus o quê? Esse material que eu colhi aqui é um material muito bom. Colhi com a FIEB, certo? Colhi com a FIEB, vou deixar um link para você também dar uma observada. Essas empresas, FIEB, esse período de quarentena, né? Eles estão dando um bocado de curso online, que a gente aproveita, estuda, tira dúvida, entende melhor, aprende, desenvolve. Eu, por exemplo, fiz aqui mais para questionar mesmo esse vídeo. O conhecimento de ergonomia que a gente tem, mas a questão é questionar, queria entender melhor por que tratam muito mais a física do que as outras, se todas elas são prejudiciais, certo? Voltando aqui, não esquece de se inscreva agora no canal. Baixe o seu material que eu estou disponibilizando, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas, certo? Vamos alimentar esse debate. Se tiver qualquer material, qualquer dúvida, ou até um vídeo que você queira postar aqui no nosso canal, você é super bem-vindo. Pode mandar para a gente, manda pelo WhatsApp. Vou disponibilizar o número do WhatsApp também para quem não tem, aqui no link ou na descrição do vídeo, certo? Mas se inscreve, gente. Se inscreve porque é um material bom, é um material que com certeza ajuda muito o crescimento do técnico de segurança do trabalho. Beleza? Aguardo vocês, hein? Um abraço!